Meus amigos do Núcleo Espírita Chico Xavier, é com muita alegria que nós estamos aqui para uma pequena colaboração ao estudo que o nosso querido Ivair administra, essa, como disse o poeta, nessa Santa Casa Santa, que é o núcleo. Nós vamos, então, fazer umas reflexões a respeito das questões 658 a 666 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a prece. Olha, se nós soubéssemos o poder da prece, nós oraríamos muito. É comum ouvirmos, aliás, quando a gente pergunta lá no atendimento fraterno, as pessoas, você tem o hábito da prece? Há espíritas. Eu tenho, quando à noite, quando eu não estou cansada, eu oro. Não. Aí eu aduzo, me perdoe, mas você não tem o hábito da prece. Porque, como disse André Luiz, comece o dia na luz da oração. O amor de Deus nunca falha. Olha, se nós soubéssemos o poder da prece, nós oraríamos muito, muito. Certa noite em Uberaba, o Chico não tomou todo o chá. O Chico tinha uma característica invulgar, ele lia os nossos pensamentos. A gente costumava dizer que eu tinha medo de ficar na frente dele, porque ele lia os nossos pensamentos. Então, uma senhora que estava lá, que sofria 20 anos de enxaqueca, 20 anos, pensou, meu Deus do céu, se o chá do Chico, eu com certeza ficaria boa dessa enxaqueca, olha só. Então ela fez uma prece a rigor e levaram o resto das xícaras, não levaram aquela do Chico, deixaram por último. Ela tomou o chá e ficou boa da enxaqueca. Então, o que é isso? Um sentimento de fé elevado e humilde. Aliás, é o primeiro ato que devemos fazer quando do retorno ao corpo, após o sono. E hoje é relevante orarmos pelo Brasil, um parênteses, pela nossa cidade, pela manhã, à noite, muito importante. Orar pelo Evangelho, pelo mundo. O Chico orientava isso, pedia que nós fizéssemos isso. Então, falando sobre a prece. A prece. A prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Aliás, a prece deve primar pela clareza e concisão. Nem toda prece é justa, ainda que fervorosa. Importante não esquecer que não podemos modificar as leis supremas nem o curso da natureza. Então, nós nos lembramos de um acontecimento muito engraçado. A mãe, durante o culto, surpreendeu o filho orando. Senhor, pedia a ele, faça com que a capital da Bahia seja Maceió. Espantada, a mãe perguntou, meu filho, por quê? E como é que pode pedir isso a Deus? É porque eu coloquei na prova que a capital da Bahia é Maceió. Olha só. E o outro, a mãe pede à filha, crianças são muito espertas, viu? A mãe pede à filha, com 10 anos, que faça a prece final. Aí ela fez o Pai Nosso. E na parte que pede para perdoar os nossos pecados, ela disse, perdoa nossos pecados, assim como perdoamos aos nossos devedores, desde que eles nos paguem o que nos devem. A mãe pergunta, mas minha filha, você alterou esse texto sagrado que Jesus trouxe, que é o Pai Nosso? O que houve?
É que meu irmão me deve um bombom. Se eu falar assim, ele não me paga. É muito importante. Uma vez, doutor Bezerra, é o pensamento, são as vibrações. Certa feita, o doutor Bezerra entrou numa casa, tinha um espírito desencarnado na sala, somente ele desencarnado. Então, o doutor Bezerra perguntou, quem está orando aí? Aí o espírito, não tem ninguém aqui orando, porque eu estou sozinho e eu não estou orando. Não, tem sim, tem alguém orando. Aí o doutor Bezerra entrou num quarto, tinha olha só, uma menina lendo um livro católico, olha só a diferença. A menina lia um livro católico. Então, se nós lemos, quando nós estamos lendo com fervor, com sinceridade, um livro espírita, automaticamente nós estamos entrando em comunhão com os benfeitores espirituais, com toda certeza. Chico costumava conversar com duas irmãs alegres, simpáticas, de poucas letras, conversando acerca de amparo espiritual. Então, Chico perguntou se costumavam orar. Uma disse, se tenho, a gente ora sempre. A gente vai engambelando Deus, ela disse. Chico, com bom humor, achava uma graça. Tem um guia que tudo que peço, ele me atende, disse ela. Seuripe, o nome dele. Outro dia estava com um problema, peguei o retrato dele que comprei nos Correios, olha só, coloquei na palma da mão e pedi, ele me atendeu. Quem seria? Chico, curioso, pensava, quem seria esse espírito? E Emmanuel explicou, o espírito é Eurípides, o retrato é o selo de Allan Kardec. E Eurípides tem atendido, porque as preces das irmãs são sinceras e justas. O que ela errava no nome, errava no retrato, mas Eurípides atendia por causa da sinceridade das duas irmãs. Jesus, muito didático, traçou o comportamento da criatura quando estiver orando. Não façais como os fariseus quando orardes. Se sacudiam, gestos espalhafatosos, em voz alta, atitudes frenéticas, na verdade, sem emoção nenhuma, só exterior. Olha só. E aí, Chico, certa feita no trem, porque nós estamos citando os casos que são os casos do cotidiano, que revelam a nossa realidade, a realidade nossa que estamos encarnados. Chico estava no trem indo para Belo Horizonte e viu uma senhora entregar a neta, uma menina de seus 15 anos, ao chefe do trem, pedindo que ele cuidasse dela para a viagem, que ela iria sozinha. Logo que o trem partiu, um homem senta-se ao lado da jovem a assediá-la. Olha só, Chico orou fervorosamente, rogando a proteção dos benfeitores para em defesa da menina. Olha o que aconteceu, gente. Nisso, Chico vê um espírito iluminado que sorriu para o Chico e aplicou passes na jovem, que, de repente, começa a vomitar, deixando o vagão com um cheiro insuportável. O homem contrariado se retirou. Olha só, gente, os benfeitores fazem de tudo para nos ajudarem e nos ampararem, né? Existe uma prece que a resposta é imediata, olha só, que é a prece de Ismalha, anotada no livro Os Mensageiros. Vejamos, um exemplo e um ensinamento sobre a maneira de orar e os seus efeitos imediatos. Na enfermaria do posto de socorro de nosso lar, a benfeitora ora em favor dos doentes ali acamados. Eram cerca de 2.000 doentes recém-desencarnados que estavam ali acamados. Foi recomendado aos servidores que seguissem as palavras de Ismalha, frase por frase, repetindo em pensamento cada expressão, a fim de imprimir
máximo ritmo e harmonia ao verbo e ao som e à ideia numa só vibração. André notou que do alto caíam sobre os servidores flocos luminosos, em igual abundância, saindo então deles na direção dos doentes, conforme as possibilidades de cada um de doação. Porque existem determinadas preces que o silêncio é a resposta. Conheci uma pessoa que me dizia ingenuamente que costumava pedir a Deus uma casa melhor, outro carro, que o dele estava velho, um melhor emprego, que aquele era de segunda categoria. Por aí são rogativas sem expressão, as quais, via de regra, não passam do ambiente doméstico. E o importante, quando Ismália orava, o André Luiz viu caindo do alto vibrações, flocos, como que materializados de vibrações caindo nos trabalhadores. Olha a importância, o significativo da lição. Elas não caíam direto nos doentes, caíam primeiro nos trabalhadores. E os trabalhadores, então, cada um, conforme a sua possibilidade, passava para os doentes aquelas vibrações. Nós temos aquele caso de André Luiz, quando sai de uma reunião mediúnica acompanhando um jovem, a sua mãe se despediu dele na saída, na rua, e 2 espíritos da sombra ficaram com ele, colaram com ele. Eram espíritos que ele atraiu através de práticas sexuais extralar. E eles foram, e quando os espíritos o tomaram, ele começou a ter pensamentos negativos em relação a ele e à reunião. Eu acho que eu não venho mais, não, eu não faço nada, a minha presença ali é sem importância. Olha só, tudo pensamentos jogados pelos espíritos da sombra. Mas observe o poder da prece. Quando ele foi se aproximando do seu lar, André Luiz notou que os espíritos contrariados não puderam acompanhá-lo, não puderam entrar no seu lar. Gente, era um lar abençoado pela luz da alma da sua mulher, a mulher do rapaz, que era um espírito sublimado. E ela orava muito. Ele chegou dizendo que estava cansado, deitou, o espírito dele saiu do corpo, deitou no colo do espírito dela, que, orando e acariciando ele, fez preces em favor dele. Não precisa dizer que vibrações luminosas envolviam o rapaz e ele teve um descanso à noite muito bom. É isso, olha o poder da prece. Então, gente, outro dia na caixinha de pedido de irradiação, preces, um mesmo nome em 15 dias, foi postado 20 vezes. Quer dizer, ou a criatura pensou que quantos mais vezes colocasse o nome, melhor, ou ele não levava muita fé nos benfeitores e precisava, então, reforçar o pedido para eles não se esquecerem e atenderem. É cada uma, né? Todos podem orar, até porque a prece é bálsamo, alívio, refúgio da alma, neste planeta de provas e expiações. E temos a prece por procuração, que hoje, nos dias atuais, infelizmente, é muito procurada. Fulano, vai ao centro, bota meu nome lá, leva meu nome lá na irradiação, que eu não estou muito bem, não. Eu estou um pouco perturbado. Por que ele não vai ao centro? Por que ele não vai ao centro, dizendo que está perturbado? Então, é a chamada prece por procuração. É claro que não tem nada de errado, em absoluto, desse gesto, mas essa cômoda posição não isenta a criatura de orar por ela mesma, por achar-se imperfeita, para
prática da oração. Agora vamos conhecer a prece de um ateu. Olha aí, gente, a prece de um ateu. Na farmácia, o farmacêutico, que era agnóstico, não acreditava em Deus, farmácia de manipulação. Entrou uma menina com uma receita na mão, com um ar de ansiedade. Meu senhor, manipula essa receita para minha mãe, que está muito doente, ela precisa tomar esses remédios. Mas a farmácia está fechada, veio e estava fechando a farmácia. Irritado, ele respondeu assim: meu senhor, por caridade, faça isso. Ele, irritado, pegou apressadamente os vidros, colocou num frasco e entregou à menina. Quando ele fechou as portas da farmácia, quando ele foi colocar no local certo os vidros, notou que tinha colocado no lugar de uma outra substância, um veneno. Viu que quem tomasse aquele remédio ia morrer. Ele ficou aflito e pensou, mas como é que pode? Quem tomar aquele remédio vai morrer. E aí, então, pensou, mas será que Deus existe mesmo? Meu Deus, vou rezar para Deus para ver se ele existe mesmo, para ele evitar que a moça tome o remédio. E teve a humildade de ajoelhar-se e pediu a Deus que ela não tomasse aquele remédio. Alguns minutos depois, ele já se via preso, levado para a delegacia. O nome dele publicado nas revistas, na televisão, do que ele tinha feito. Estava desesperado. Minutos depois, bate a porta várias vezes, ele abre, é a menina, meu senhor, me perdoe, com os olhos avermelhados de tanto chorar, e um caco de vidro na mão. Olha só, não sei como o vidro pulou da minha mão e caiu no chão e quebrou. Olha só, aí ele, emocionado, feliz da vida, com calma, manipulou o remédio, com toda a calma, entregou a menina, e daquele dia em diante, na pesquisa, no número de ateus que residem no mundo, diminuiu um número. Ele deixou de ser ateu. É a caridade de Deus. Porque, olha, tem André Luiz, eu vou contar essa também. Irmão X conta um caso de 2 rapazes que estavam assediados pelos espíritos da sombra, mas que foram numa floresta caçar, fazer alguma coisa, e um médium que existia disse que não fosse lá. Teve uma intuição que eles iam ter problema. Eles não deram a mínima para o médium, não levava fé nele, foram, mas chegando antes de chegar ao local determinado, eles viram um mendigo pedindo pão. Eles pegaram a merenda que tinham levado e dividiram a merenda com o médium, com o mendigo, aliás. O mendigo agradeceu, que Deus proteja e abençoe vocês, disse ele. Bom, os rapazes não encontraram o que queriam, mas trouxeram um feixe de lenha. Quando eles voltaram no caminho, que reencontraram o médium, disseram aí, nós fomos lá e não encontramos nada, olha só. Aí o médium, não, peraí, deixa eu ver, preocupado, até pela sua mensagem, abriu. Quando ele abriu o feixe de lenha, no meio, enroscada, tinha uma cobra venenosa. Aí o irmão X termina esse lance maravilhoso dizendo: o mal não se paga pelo mal quando o bem chega antes. Por que nós pagamos o mal com o bem? Porque Deus é amor.
Deus prefere. E olha, Deus, me perdoe dizer isso, eu ouso dizer isso, Deus se deixa convencer. O coração de Deus é mole. Quando a gente faz o bem, Deus se deixa convencer pelo bem que a gente faz. E nos auxilia, nos ampara. A prece sublime é sublime caridade que se pode prestar aos espíritos sofredores. Tem gente que acredita que não se deve orar pelos sofredores, porque atrai para os seus lares os sofredores. Bem, gente, não é por aí onde está a fé. No livro Céu e Inferno, todos os sofredores ali enumerados proclamaram a prece como o primeiro remédio aliviando suas dores. Auguste Michel era um moço rico, boêmio, gozando larga e exclusivamente a vida material. Desencarnado, não conseguia desligar do corpo, sem maldade, antes bom que mal. E é que abrimos um parêntese consultando a questão 642 de O Livro dos Espíritos. Será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? E a resposta dos benfeitores: não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer quando poderia ter feito e não fez. Está lá na pergunta 642 do Livro dos Espíritos. E o Espírito disse: inquieta-me esta natureza, o rapaz, esta incerteza cruel do meu futuro, o doloroso sofrimento corporal experimentado, nada é comparativamente a esta perturbação. Orai para que Deus me perdoe. Vejo que o espírito, embora desencarnado, tinha ansiedade com relação ao futuro, o que nos leva a considerar que a morte não muda a vida, muda-se de plano somente. E os poetas, então, comentaram: quem cai na morte levando tempo vazio e infecundo, simplesmente sai do corpo, mas não se afasta do mundo. Falou Lourenço Prado. Antônio, depois da morte, foi ao lar e corre. Hoje voltou reclamando: viuvez é de quem morre. Desencarnado, fui afobado, dar um beijo em Conceição. Fui logo amarrado na sala de obsessão, exclamou Lulu Parola, desconsolado. Uma das excelências do Espiritismo é ter matado a morte. Anulou as incertezas. Olha só, a felicidade que traz. O Espiritismo anulou as incertezas com relação à vida futura. Acabou com, será? Como é que será? Porque o ateu, aquele que não acredita, ou outro que acredita em religiões tradicionais, no fundo, ele tem inquietação, tem medo com relação ao que será que vai acontecer a ele com relação à vida futura. Porque ele não tem o conhecimento. O católico pensa que nós vamos para o céu. É um tédio ficar tocando a harpa para Deus. É um tédio. E eu particularmente, preferiria ir para o inferno, que deve ser mais movimentado, porque ia dar um tédio ficar eternamente naquele... tocando harpa para Deus. Isso não existe. Agora, continuando sobre aquele rapaz. A insistência do espírito para que se orasse sobre seu túmulo é uma particularidade notável, anotou Kardec no livro Céu e Inferno. Ele pedia orações junto ao seu túmulo. Kardec anotou: compreende-se que mais próxima a prece pudesse exercer uma espécie de ação magnética mais poderosa, no sentido de auxiliar o desprendimento. Daí, quem sabe, o costume geral de orar junto aos cadáveres não provirá da intuição inconsciente de um tal efeito, concluiu o codificador. Humilde senhora suplica ao vendeiro uma cesta básica que o marido desempregado, 6 filhos,
não conseguia trabalhar. Despensa vazia, pagaria depois. O vendeiro, era no tempo do armazém que tinha aquelas balanças com aquele prato, um homem rude não gostava de pobre. Ele estava conversando com um amigo e disse, não, a senhora não tem crédito aqui. Ela suplicou mais uma vez, até que o amigo dele disse, não, deixa, o que ela pedir eu vou pagar. O homem não gostou e, com a sua arrogância, disse, põe a lista de compras no prato. O que pesar igual, eu vou te passar. Veja, ela pegou, abriu a bolsinha, tirou um toco de um lápis, uma tira de papel, fechou os olhos como se estivesse em prece e escreveu uma coisa muito simples. E quando ela botou o papel no prato, o prato desceu, provavelmente impulsionado pelo peso da mão da senhora. O vendeiro olhou, pegou 1 quilo de feijão, colocou no outro prato, surpresa, o prato não desceu. E ele, admirado, contrafeito, foi colocando arroz, fubá, óleo, foi colocando açúcar, sal, nada do prato descer. O amigo dele sorria, ele colocou os pertences numa bolsa, entregou à senhora, que agradeceu ao amigo, ao irmão que tinha pago, feito aquela caridade, e foi embora. Aí o amigo se despediu, eles pegou o papel, olha só, gente, uma prece. Senhor, estava escrito, ponho nas tuas mãos a minha vida. Olha, gente, quando ela escreveu isso, escreveu com amor, escreveu com toda certeza, com elevadíssimos sentimentos. E aí o vendeiro, perturbado, desmontou a balança e notou que, quando a balança desceu, a catraca emperrou, um dente da catraca ficou preso lá numa saliência da balança e não que impedia que ela suspendesse. É isso, gente, é o poder da prece. Então, vamos orar sempre. Vamos orar sempre. Olha, gente, a minha amiga me contou, Dona Elenir Meireles, hoje no plano espiritual, ela me contou esse fato. Ela servia em Niterói, ia numa favela, o Cavalão, que hoje, infelizmente, não tem como ir, os próprios homens que tomaram conta da favela para ver o respeito que eles tinham por ela. Um deles ligou para ela, conseguiu dizendo que não subisse mais na favela. E ela parou de subir. Mas, enquanto podia subir, ela foi lá, em um dos barracos que ela levava a bolsa básica, abria o evangelho, como o Chico fazia lá nas tardes de sábado, lá na periferia de Uberaba. Ela levava a bolsa básica, abria o evangelho, a pessoa abria, ela lia um pedacinho, fazia uma prece, dava um passe. Quando ela chegou na casa de um senhor, num barraco, notou que o homem disse, olha, eu não quero passe para mim, não. Eu quero passe para a minha geladeira. Abriu a geladeira, tinha 1 litro de leite só. E ele disse, a geladeira está enguiçada, nós estamos no verão, amanhã eu só tenho esse leite para beber, para me alimentar. Amanhã de manhã ele está estragado. Olha, ela orou fervorosamente, pedindo pelo homem. Claro, embutida no seu pensamento estava o pedido, com certeza, pela geladeira. Gente, não me perguntem como. No meio da prece, a geladeira pegou no tranco e começou a funcionar. Olha o poder da prece, minha gente. É como disse Machado de Assis, a prece é a misteriosa escada de Jacó, por ela sobem os pensamentos ao céu,
por ela descem as divinas consolações. Olha, falar em Machado de Assis, quando ele fez o soneto à Carolina, no enterro da Carolina, sua esposa, ele disse que Carolina colocava o mundo inteiro no seu recanto, no seu lar. Gente, é o que nós precisamos fazer. O que é colocar o mundo inteiro no nosso lar? É colocar esperança, é colocar alegria, é colocar simpatia, é colocar a fé, é colocar a confiança. É como eu vejo. Se quem fizer isso vai colocar o mundo inteiro no seu lar. Eu conheci uma senhora que é assistida lá do Eurípides, que morava ali perto do Jordão, que hoje está impossível de ir lá, num lugar que tinha um campo de futebol. Ela morava a 2 metros do campo de futebol. Imagina o desconforto à noite, as bolas batendo ali. Ela morava num barraco de madeira todo pintado de branco. Eu visitei o barraco. Tinha na janela 2 janelinhas, tinha cortinas e uma bancadazinha com flores, com relva ali enfeitando. E quando eu entrei, imagine, quando eu entrei na sala, o chão era de barro batido, mas brilhava, não tinha um cisco. E na parede tinha uns 2 ou 3 quartos enfeitando a parede. Gente, ela colocou o mundo inteiro no seu lar. Ela fez do seu lar um paraíso. E tem gente que mora num paraíso e prefere transformar esse paraíso no inferno. Já tem gente que mora ao redor do inferno, é aqueles que têm fé, é aqueles que têm confiança, e prefere transformar esse local no céu. É como morar ao lado do inferno, transformando aquilo no céu. Então, gente, quando se louva a Deus, ele é o centro da oração. Quando se agradece, o centro da oração é o agraciado. E quando se pede, o centro da oração pode ser quem ora ou o próximo pelo qual se ora. Estamos caminhando para o final, viu, gente? Tenham paciência. Neste caso, dizemos que a oração é intercessória, isto é, rogamos pelos sofredores encarnados e desencarnados. Ensina-nos os espíritos que orar é dever primordial de toda criatura humana. André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, conta uma passagem. O ministro Clarencio ensina a André Luiz que a prece, qualquer que ela seja, é ação provocando a reação, que lhe corresponde. Mas à frente acrescenta, conforme a sua natureza, paira na região que foi emitida ou eleva-se mais ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota, segundo a fidelidade a que se destina. Desejos banais encontram realização próxima, na própria esfera em que surgem. Ideais e petições de significação profunda da imortalidade remontam às alturas. E, gente, agora falo eu, se colocarmos um tempero na prece, a rogativa chega ao céu rápido. Qual? O tempero da caridade, disse o poeta. A prece com caridade sobe ao céu ainda que pouca. A prece sem caridade não passa do céu da boca. Muita gente fala, como Leon Denis, que fala sobre a prece, no problema do ser, no destino e da dor. Muita gente fala que não consegue orar, que esquece de orar. É vontade fraca. Leon Denis responde, da vontade, considera, a vontade é a maior de todas as potências. Tem um capítulo que fala só sobre a vontade. É a alavanca da alma. É uma ação comparável ao ímã, a vontade. A vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai-nos novos recursos vitais.
Tal é o segredo da lei da evolução. Por que será que as criaturas buscam tantos argumentos para sustentar a sua não existência após a morte? É mais fácil e mais tranquilo viver sem pressões do que ceder e amoldar-se a essa. Nesse contexto, via de regra, fazemos muito o que deveríamos fazer pouco e nos dedicamos muito pouco ao que deveríamos fazer mais, que são zelarmos pelos interesses do céu. Deveríamos nos dedicar muitos. Olha, gente. Tem gente, uma ligação que entrou que não deveria entrar. Tem gente que não gosta de ler. Gente, o Espiritismo é a doutrina do conhecimento. O Espiritismo é a doutrina do livro. Não à toa, Chico Xavier psicografou 530 livros. Ele perguntou a Emmanuel a missão dele seria de quantos livros. Ele falou, quantos livros? 30 livros. Terminados os 30 livros, ele voltou a Emmanuel disse, 60 livros. Terminados os 60 livros, ele perguntou, quantos mais? Vai parar aqui? Não, 100 livros. Quando chegou aos 100 livros, Emmanuel, sorrindo, disse para ele, olha, agora a sua encarnação está desapropriada em favor do livro, em favor do bem. E chegado, sabe a quantos livros hoje? Temos mais ou menos, fora alguns outros que deverão ser editados, 530 livros. Isso não à toa. Kardec publicou entre a Revista Espírita e o Pentateuco 33 livros. E 3 espíritos superiores disseram a ele que ele iria voltar rápido para dar sequência, continuidade ao trabalho. E o que o Chico fez? Os benfeitores, Emmanuel, André Luiz, Irmão X, principalmente, e os poetas, enfim, todos ampliaram, detalharam, explicaram, desenvolveram o que Kardec trouxe. O que Kardec trouxe. A verdade é essa. Então, gente, vamos ler, vamos pegar o hábito da leitura. Vocês sabem quantas vezes o Chico leu o Livro dos Espíritos? 200 vezes, segundo as suas palavras. Sabem quantas vezes Ivone Pereira leu o Livro dos Espíritos? 50 vezes. Eu, meu Deus do céu, só consegui consultar 3 vezes o Livro dos Espíritos. Que vergonha em relação ao exemplo da dona Ivone Pereira, né? Nosso saudoso José Jorge, certa feita, disse que viu num centro espírita prateleiras com garrafas em prateleiras ao redor do salão. Curioso, indagou o dirigente por quê? E o homem disse, ingenuamente, é para prender os obsessores dos médiuns da casa. Olha só, esse dirigente, com toda certeza, não lia. Se lia pouco, né? Então é isso, gente. Estamos encerrando. E o menino Marcelo, vamos encerrar com a história dele, que está no livro Céu e Inferno. Está no Céu e Inferno. Kardec descreve a história do menino Marcelo. O menino do número 4 sofria dolorosamente pernas retorcidas, magreza, era pele e osso, o corpo era uma chaga de 8 a 10 anos. Não obstante, era conformado, demonstrava uma inteligência notável, além de candura e paciência, e resignação edificante. Um dia, o menino disse ao médico que o atendia, doutor, tenha de bondade de me dar ainda aquelas pílulas ultimamente receitadas, para quê? O médico perguntou. Replicou-lhe o médico, é que eu sofro tanto que dificilmente posso orar a Deus para que me dê forças, pois não quero incomodar os outros enfermos que aí estão. E completou, essas pílulas fazem-me dormir e aí, ao menos, quando durmo, a ninguém incomodo. Gente, olha que beleza. Então, gente, é isso. A oração é necessidade da nossa alma.
será pela oração que nós vamos mantendo a ligação com os benfeitores. E encerrando, agradeço, encerrando com alguns pequenos versos de Maria Dolores. Agradeço, Senhor, quando me dizes não às súplicas indébitas que faço, através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse e prazer, em meu caso talvez fossem espinhos na senda que me deixa percorrer. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescessem na existência, seriam desvantagens contra mim. De outras vezes, rogo capricho, mero exclusivismo, mero capricho que me ensina a orar. E por aí vai, e Maria Dolores termina. Meus irmãos, minhas irmãs, eu agradeço a paciência e me ouso pedir ao nosso irmão Ivair, vou fazer a prece final e encerrar essas mal alinhavadas ideias. Senhor Jesus, nesse dia, Senhor, de janeiro, quando o ano inicia, nós queremos rogar, Senhor, rogar pelo planeta, pela humanidade inteira, Senhor. Nós queremos rogar por aqueles irmãos que são agentes da violência, das guerras, para que o planeta não sofra, Senhor, uma flagelação que demorará muitos séculos para se reviver. Nós rogamos, Senhor, que as nossas palavras, os nossos sentimentos agora, hoje, possam se unir a todos que estão orando pelo Brasil, Senhor. Nós pedimos pelo Brasil, Senhor, por aqueles irmãos amados, os silvícolas, Senhor, lá na Amazônia, que sejam amparados pela vossa misericórdia. Por aqueles irmãos da Ásia, Senhor, da África, que sofrem, e que nós somos muito devedores deles, Senhor. Que o teu amor infinito possa envolver a todos. Nós rogamos, Senhor, pela nossa cidade. Que a nossa cidade seja amparada pelos benfeitores espirituais. E que o nosso núcleo, Senhor, todos os seus trabalhadores também tenham fé, esperança, contribuição para poder trabalhar. Que a tua paz, Senhor Jesus, fique conosco agora e sempre, graças a Deus. Muito obrigado.